Bom, dessa vez nós estamos no cafofo do deputado Santana, Manuel Santana, um suplente que assumiu a cadeira de deputado com a Operação Taturana, o resultado da operação da Polícia Federal Taturana. Deputado, como é que o senhor está se sentindo nesta cova de leões? Na verdade, eu estou trabalhando, buscando efetivamente atender o reclamo da sociedade alagoana, que aliás é uma carência muito grande que nós temos nos deparado, uma vez que tem uma série de problemas que precisa ser efetivamente resolvido, e ela só se resolve exatamente você trabalhando com verdade, trabalhando com transparência, trabalhando com honestidade e buscando fazer o melhor para Alagoas, que é tão merecida, para os alagoanos que tanto realmente acreditam e confiam nos políticos. Mas aí que está a questão, deputado. A população não está mais acreditando nos políticos, né? Existe um descrédito muito grande com relação aos deputados, principalmente depois dessa desmoralização de nomes que seriam os baluartes da política alagoana. Aí o pessoal já está meio, assim, está esculhambando a Assembleia Legislativa, a coisa já ficou meio zoneada. Como se diz aí no povão, que se diz nas esquinas da cidade. A coisa, você não sente isso não? Aquela áurea que o político tinha, depois dessa confusão toda, desse entra e sai, de nós termos deputado com poucos votos assumindo a cadeira na Assembleia Legislativa, isso não traz um transtorno, algum inconveniente para o senhor? Na verdade, a política, no meu sentimento, nunca foi exatamente uma linha de ação do homem responsável, do homem batalhador, do homem que tem por princípio a transparência, do homem que tem por princípio a honestidade. Mas é necessário também que esses homens que ainda lutam pela transparência, lutam pela realização, eles entrem na política. Então, por essa razão é que eu e alguns outros companheiros estamos buscando a política para ocupar esse espaço, um espaço que efetivamente decide, norteia, viabiliza um povo, viabiliza um Estado. E aí, no caso, eu devo dizer que por essa razão que, sendo a primeira vez que eu estou entrando na esfera política, hoje como deputado estadual, estou tentando dar a minha parcela de contribuição. Quem me conhece, quem está vendo a minha luta com os meus pares, naturalmente, reconhece que a vontade é muito grande de ver esse Estado avançar, de ver esse Estado entrar na linha do desenvolvimento, de ver esse Estado dar uma parcela mais de respeito à sua população. Pois é, nós temos um caso assim, sui generis, talvez no Brasil, de um deputado com 200 e poucos votos, 400 e poucos votos, que assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa, como é o nosso caso aqui, nós temos um deputado nessa situação. Isso cria um descrédito muito grande, isso cria uma situação de constrangimento para a população, porque na verdade um deputado com 400 e poucos votos está representando uma população de mais de 1.800.000 pessoas. Como é que fica? Como é que você divide essa responsabilidade de administrar a política do Estado, administrar o orçamento do Estado, enfim, os investimentos do Estado na Assembleia, com um companheiro que tem 300 votos? Eu, sinceramente, vejo com uma grande satisfação. Eu vejo, sinceramente, isso é que chama-se voto. Porque muitas vezes o cidadão teve 40 milhões de votos, tudo roubado, tudo comprado. Aquele voto nojento, aquele voto que foi fruto do roubo da merenda da criança, que foi fruto do roubo do remédio velhinhos. Que tipo de voto é esse? Que muitas vezes você não sabe nem quem foi que realmente votou no cidadão, aquele voto comprado. Esse é o voto que tem que ser rasgado, o voto nojento. Agora, 280 votos conscientes, 2 votos conscientes. Eu tive 1.209 votos conscientes, não comprei um voto. Que, aliás, tem que ser preso o elemento bandido que compra voto. Eu digo com toda a minha segurança, tem que ser preso. O homem, veja só, quantos projetos esses novos deputados, que tiveram 280, 300, 500, 4.000, 2.000, 1.000, estão fazendo.
quantas emendas esses deputados que tiveram esses votos estão fazendo. Agora verifique, aqueles que compraram o voto, quais foram os projetos que beneficiaram as Alagoas. Verifique quais foram os projetos que trilharam a Alagoas no caminho do desenvolvimento. Verifique quais foram os projetos que viabilizaram a segurança pública do Estado de Alagoas. Então essa é a diferença. Ou seja, é exatamente o que eu digo, o voto consciente. Por que é que o político não investe na educação? Porque é a educação que conscientiza, que prepara o cidadão a ter o poder de escolha. E voto consciente é o voto que dignifica o homem. Você tem a capacidade que lhe norteia o seu poder democrático, amplo, aberto e direto de você escolher quem você quer. Recentemente, deputado, saiu a notícia do jornal que o senhor estava se sentindo ameaçado ou foi ameaçado? Você teve a impressão que estava sendo ameaçado, recebeu algum telefonema ou realmente você foi ameaçado de morte? Eu fui ameaçado, eu e mais 2 colegas, o deputado João Carlos e o deputado Hélio Silva, por telefone, alguma pessoa que, na minha visão, não foi pessoa do deputado afastado. O senhor já tem essa suspeita do deputado afastado? Não, eu acredito que não foi nenhum deputado afastado. Certo. Essa é a minha concepção. Por quê? Até porque também esse momento seria um momento impróprio para eles. Até porque também a própria justiça naquele dia... O senhor acha que tem hora para vir a revanche? Eu não acredito. O senhor está esperando a hora? Eu não acredito, sabe por quê? Porque a revanche, se acontecer, vai ser contra a Polícia Federal. Contra, aliás, o doutor José Pinto Luna, que botou os deputados na Operação Tatuana na cadeia, e com as algemadas, e consequentemente os chamou e chama de bandido. Então por que vem contra Manuel Santana e outros deputados? Segundo, contra o Ministério Público, contra ao Tribunal de Justiça, contra o STJ, contra o STF. Então por que viria exatamente contra mim? Que aliás, eu não tenho nada contra nenhum deputado afastado. Agora tenho contra os atos, tenho a favor do meu povo, tenho a favor do Estado de Alagoas. As Alagoas tem que realmente entrar no caminho do desenvolvimento, mas só entra com políticos sérios, transparentes, trabalhador, que efetivamente faça como nós estamos fazendo. Hoje, sexta-feira, em pleno período de recesso da Assembleia, nós estamos trabalhando, fazendo projetos. Estou ali com um projeto para dar entrada a segunda-feira, nesse métier todo, na Assembleia. Por falar em projeto, o senhor teve uma crítica contundente do Fernando Toledo, do presidente da Assembleia, com relação a esses seus projetos. O que aconteceu? Na verdade, não foi o presidente da Assembleia. Na verdade, nós tivemos uma discussão em plenária, uma discussão bastante madura, sólida, que isso é natural, com o coordenador da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, no sentido de não deixar aprovar, e naturalmente, na visão dele, nenhuma emenda de nenhum parlamentar. Na verdade, eu apresentei... Como é que é o negócio? Não deixar... O que o deputado estava fazendo então lá? Não, na verdade, na visão dele, não poderia ser aprovado. Eu não entendi, muito embora foi por isso que nós discutimos em plenário, uma discussão bastante sólida, uma discussão bastante aberta, democrática, porque ali é um pleno e você tem o direito de dialogar, de mostrar seu ponto de vista, mas me contempla porque não só foram as minhas emendas, em número de 32, mas nenhuma emenda foi efetivamente aprovada pela Assembleia e, consequentemente, contemplada na lei delegada, que é exatamente o orçamento de 2009. E qual foi aquela reação do Fernando Toledo, das declarações, inclusive, bastante mal educadas, e se referindo ao senhor como uma pessoa mal assessorada, que não tinha condições de apresentar aqueles projetos? Isso na verdade não é um sentimento dele, porque eu tenho um grupo de assessores, modesta parte, muito bom. Os colegas também, os outros deputados da Assembleia, têm assessores muito bons, mas na visão dele como coordenador não deveria ser aprovada, porque no meu caso não especifiquei de onde deveria sair aquele valor, se bem que eu, na visão dele, mas eu especifiquei que deveria sair a rubrica seria daquela secretaria. Então, no caso seria o Sérgio Toledo, né? O coordenador. Não foi o Fernando, Sérgio Toledo. Né? Então, ele achou por bem, como eu coloquei isso, dizendo que o orçamento
que muito me admirava um orçamento entrar naquela casa que iria... Quem aprova a lei, aquela lei delegada, que é exatamente a lei, o orçamento de 2009, é exatamente a Assembleia, que é o Poder Legislativo. Então eu não me contive em dizer, em ver o orçamento entrar e sair virgem. Do mesmo jeito que o orçamento entrou, ele saiu. Só houve apenas uma mudança digamos Mas assim, parece que isso é uma prática do governo, né? Mandar o orçamento e todo mundo ficar calado e passar. Muito embora eu entendo que para um governo que está assim dinamificando, se dinamizando, melhor falando, para um governo que está crescendo, entrando no caminho do progresso, como é o caso do governo Theo Vilela, ele tem procurado isso, tem mostrado, inclusive, porque está investindo na educação, porque está investindo em emprego e renda, trazendo novos investidores. Então, eu entendo que ele até gostaria de ouvir as ideias dos deputados, sim, ouvir as emendas, receber as emendas dos deputados, porque essas emendas iriam dar uma cobertura muito grande para que aquele orçamento ele atendesse ao reclamo da sociedade. Para você ter uma ideia, por exemplo, nós apresentamos emendas que faziam referência a colocações de hospitais em extremos do estado. Nós fizemos emendas de reparação da pavimentação de todas as estradas de rodagem. Nós fizemos emendas que iriam garantir um aumento do contingente do pessoal da Polícia Militar, da Polícia Civil e, consequentemente, uma contratação de um número maior de homens para dar mais segurança. Efetivamente, iria diminuir esse número estrondoso de crimes que aconteceu agora no último ano de 2008. Então, são emendas dessa natureza. Companheiros, por exemplo, que apresentaram emendas que iriam viabilizar ou diminuir a questão do dependente de drogas. Então, coisa dessa natureza. E a gente fica triste, claro, porque em pleno fim do ano você trabalhar, entendeu? Muitas vezes até perdendo noite, porque o povo nos paga para isso, a sociedade paga para isso, então nós temos que trabalhar e fazer mais. Então sentimos muito, mas entendemos que, como trata-se de um coordenador da comissão, ele achou por bem de não acolher essas emendas, então aceitamos. Deputado, a sua experiência é a primeira experiência sua, o legislativo é para legislar. O que o senhor fez até agora? Até agora, graças a Deus, apresentei 20 leis, 20 projetos de lei. Foram aprovados? Pela Assembleia, sim. Agora tem que ser sancionado pelo governador, né? Graças a Deus, os deputados, os meus pares, eles aprovaram todas essas leis, né? Apresentei pelo menos 50 indicações, apresentei pelo menos 60 requerimentos, apresentei 32 emendas, fizemos 3 sessões públicas, levando a educação para se discutir ali na Casa do Povo Alagoano, que é a Casa de Tavares Bastos. Levamos uma sessão pública tratando da saúde do povo alagoano e fizemos uma remoção. Levamos pela primeira vez na história de Alagoas uma sessão pública para Penedo para tratar sobre a construção da ponte entre a cidade de Penedo e Neópolis, que é exatamente um anseio, um sonho do alagoano e em especial do penedense. Não se discute mais, o assunto saiu de pauta e numa recente visita que eu fiz à Foz do Rio São Francisco, eu senti, e as pessoas que estavam comigo também sentiram, que o Rio está se acabando. Vão acabar com o Rio São Francisco, apesar de todos os apelos, de todos os protestos, esse trabalho que estão fazendo no Rio São Francisco de transposição está acabando com o Rio. É visível já a morte do Rio São Francisco. E o Legislativo Alagoano não vai fazer nada com relação a isso? Nós tivemos o prazer de ver acontecer também uma sessão pública naquela casa, falando sobre a vida, a revitalização e, consequentemente... Que revitalização, deputado? O Rio está acabando? Pois é, mas aí onde está? Foi exatamente uma propositura da deputada Cátia Lisboa Freitas, se assim não me falha o nome, eu falo assim, a complementação do nome da deputada Cátia Lisboa Freitas, onde ela realmente levou deputados de Minas Gerais, de Sergipe e aqui de Alagoas, numa sessão pública, tratando exatamente dessa questão. Não deixem o Rio São Francisco morrer. E isso seria exatamente o tema, a revitalização do Rio São Francisco. Significa dizer que
nós precisamos lembrar que o Rio São Francisco é uma dádiva e, portanto, se Deus nos doou esse grande presente, nós precisávamos efetivamente manter esse rio, tirar a areia que está realmente assoreando o rio, fazer plantios de arbustos ou árvores da região para revitalizar o Rio São Francisco e, consequentemente, tornar o Rio São Francisco exatamente essa grande ligação de unidade da Federação Brasileira. Eu não digo só a Alagoana, porque ele nasce em Minas Gerais, e, consequentemente, a gente dá mais vida. Eu me lembro que em uma das vezes que nós estávamos discutindo a questão da ponte entre Penedo e Rio São Francisco e Neópolis, nós ouvíamos depoimento de pescadores, e uma pescadora me chamou a atenção, onde ela dizia: já levaram minhas terras agricultáveis, agora querem levar o rio que mata a sede dos meus filhos. Eu achei uma frase muito marcante, muito inteligente para uma pessoa que, diga-se de passagem, não tem uma preparação escolar, mas tinha realmente uma preparação de vida muito forte. E isso me fez dizer: espero que os governos e nós da Assembleia Legislativa, nós deputados, tenhamos efetivamente essa maturidade de preservar, de revitalizar, de manter um rio tão importante para todos nós, como é o caso do Rio São Francisco. Vai estar em pauta no início do período legislativo esse assunto do Rio São Francisco, porque já os pescadores, a afirmação já dos pescadores, estão pegando peixes de água salgada em piranhas. Antigamente o rio invadia o oceano e a cerca de 2, 3 quilômetros dentro você via a marca da água do rio entrando no oceano. Hoje o oceano está chegando a piranhas. Quer dizer, isso é o fim do rio, né? Porque o rio está sendo invadido Era o contrário, o rio empurrava a água dele para o oceano e agora o oceano está entrando no rio. Isso vai ser pauta, vai ser uma luta do senhor. O senhor está determinado a levantar essa bandeira, que é uma bandeira que está sendo defendida por várias pessoas, mas efetivamente parece que não surtiu efeito nenhum, porque o rio está acabando. Na verdade, é uma questão de vontade política. Eu, em particular, por também ser ribeirinho, sou também da cidade de Penedo, eu tenho isso como uma bandeira que jamais irei baixar. Estarei sempre lá, trabalhando, lembrando, discutindo, participando, atuando e fazendo esse apelo, sobretudo ao executivo, porque muitas vezes, como você colocou, um deputado ele é um legislador, ele é exatamente um parlamentar que está ali para falar, ele tem essa força de gritar, de chamar a atenção, e nós estamos fazendo isso. Tanto assim que já mandei vários e-mails, eu mando direto e-mails para o governo federal, sobretudo para o Ministério da Infraestrutura, clamando para investir. E outra coisa muito fácil, nós temos hoje no Brasil uma taxa da população economicamente ativa em torno de 8 a 10%, nessa média agora, que até baixou sensivelmente no governo Lula, de pessoas desempregadas. Então essas pessoas poderiam até, digamos assim, estarem também atuando, dando a sua parcela de contribuição no sentido de revitalizar, de reacender vitalmente o Rio São Francisco, tendo a sua parcela de replantio na parte ribeirinha, retirar aquela areia que está matando o Rio São Francisco. Essa areia iria servir para a construção civil. É tudo uma questão de uma cadeia produtiva. Você tirava a areia iria para as construtoras construírem casas. Consequentemente, você estaria investindo ali naquela região, aplicando alevínios, peixes no Rio São Francisco, fazendo novas criações. Enfim, é uma questão de vontade política. Então, onde existe boa vontade, onde existe interesse, certamente, digamos assim, o progresso anda. Então, eu espero que o governo do estado de Sergipe, do estado de Pernambuco, do estado de Minas Gerais, de todos os estados por onde o Rio São Francisco nos contempla com essa maravilhosa água, sejam realmente atenciosos nessa questão, porque o pior poderá acontecer se nós não tivermos o cuidado que o Rio São Francisco merece e precisa. A gente estava falando de morte, eu me lembrei do Rio São Francisco, mas vamos voltar àquele assunto. O senhor falou que
não identificava o autor das ameaças como um companheiro, um ex-companheiro, um ex-deputado, um deputado afastado. Essa ameaça que o senhor recebeu partiu de onde? O senhor acredita que partiu de onde? Olha, eu acredito que deve ter partido de alguma pessoa que procurou excitar um lado dos deputados afastados. Mas se o senhor não divulgasse, se o senhor não desse entrevista, não publicasse, não desse não abrisse isso para o público, o cara tinha perdido a finalidade dele. Se o senhor ficasse na sua. Na verdade o senhor fica assustado. O senhor correu atrás de apoio. Eu corri atrás de apoio da Polícia Federal, da Polícia Estadual. O senhor deu publicidade e fez o que ele queria. E mais, eu busquei as garantias, eu estou com algumas garantias. Primeiro a divina, de Deus, que é quem me botou na Assembleia. E orientou ao povo, Deus orientou a um número de pessoas suficiente para me colocar na Assembleia. E segundo, eu estou com, digamos assim, alguns apoios de alguns amigos, entendeu? No sentido de me emprestar um pouco da segurança na minha vida, porque eu nunca fiz nada contra nenhum parlamentar afastado e nunca os detratei. Pelo contrário, eu sempre digo que são pais de família e que a gente tem que ter o respeito por ele. Agora, a gente tem que estar contra os atos deles, porque efetivamente o que eles fizeram contra o alagoano tem que ser repudiado por todos nós. O Gilmar Mendes não é flor que se cheire, a gente sabe do comportamento dele. Inclusive agora no nosso blog nós colocamos uma notinha de que ele passou o Natal com o Daniel Dantas, né? E, quer dizer, uma incoerência muito grande do Gilmar. Mas o Gilmar manteve os deputados afastados, né? Ele quis retornar, ele cancelou aquela primeira, inclusive 2 deputados que não estavam envolvidos em 2 processos, só estavam em um, retornaram, né? Esses 2 retornaram, que foi o Edival Gaia e o Raimundo Tavares, o Maurício Tavares. Né? Os 2 retornaram. Quer dizer, aí está havendo uma coisa assim, existe uma união de vocês já perderam 2 desse grupo, né? Já reduziu, eram quantos? Éramos 10. 10, agora são 8, né? Mas esses 8 continuam numa luta ferrenha de provocar a Justiça e a Polícia Federal e a Justiça para continuar no cargo. Quer dizer, efetivamente, algum deputado não deve estar satisfeito em nada com você. Eu tenho pena do Jefferson Moraes, né? Mas, efetivamente, vocês estão provocando a Justiça para se manterem no cargo. Efetivamente, os deputados afastados roubaram os 350 milhões da Assembleia? A Polícia Federal disse texto e claramente que foram realmente eles que usurparam 302 milhões do povo alagoano através da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Agora, a gente efetivamente fica muito triste com isso e entende que esse dinheiro fez falta, está fazendo falta, esse dinheiro tem que voltar. Por que esse dinheiro tem que voltar? Porque ainda temos várias crianças fora da sala de aula. As crianças que iam para a sala de aula para chegar lá e ter uma merenda não tem, porque esse dinheiro foi usurpado. Os velhinhos estão aí sofrendo por falta de remédio. A insegurança no estado de Alagoas é muito grande. Os empresários estão deixando de vir para cá para investir aqui porque não acreditam, sobretudo, no político. Porque também não há incentivo, não existe nenhuma oportunização para esse político realmente atender a esse reclamo da sociedade alagoana. Então, isso faz com que a gente atenda o reclamo. Para você ter uma ideia, estamos através... Mas, deputado, isso faz um ano. E não foi feito nada. O Gilmar liberou porque disse que não houve processo, o processo não caminhou e a situação ficou insustentável. Né? No entender dele, a coisa não foi para frente. Quer dizer, cadê as provas? Me permita dizer que não é exatamente isso que o Gilmar Mendes disse. O processo ele chegou nas mãos do Gilmar Mendes quando ele chegou ao STF por uma razão. O processo ele só chega na mão do STF quando você vai discutir uma questão de caráter constitucional. Então, houve uma dúvida quanto à legitimidade da aplicabilidade da lei contra o parlamentar. Se seria aquela a lei de improbidade administrativa que você pune o servidor público, e aí, aqui no estado de Alagoas, em todo o estado da federação,
porque a lei assim condiciona, se observou que o servidor público e o político têm exatamente as mesmas características e o mesmo assento de atuação. E por isso a lei, ela o assegura. Então, com isso, levou esse processo que está no STJ para o STF. Lá, por essa razão, o Gilmar Mendes diz: não, vamos derrubar a liminar concedida pelo Dr. Antônio Sapucaí no Tribunal de Justiça, porque eles trataram o político como servidor público. Por isso que ele derrubou essa liminar. Nesse mesmo momento, imediatamente, o PGE, aliás, a PGE, a Procuradoria Geral do Estado, entrou com um agravo regimental, com efeito suspensivo, no sentido de fazer com que essa decisão do Gilmar Mendes fosse sobrestrada, suspensa, porque existe um recurso. E este recurso abriu espaço para ser visto por diversas partes. Ou seja, não só a parte autora, no caso o Ministério Público Estadual, como também o Ministério Público Federal e ainda os próprios deputados comprometidos com a Operação Taturana. Essa foi a razão. Mas, provadamente foi que o próprio Tribunal de Justiça, ele mandou que ele se afastasse através da decisão liminar concedida pelo desembargador Antônio Sapucaí. Isso resultou naquelas os dois retornos daquele Estado turano, né? Exatamente, porque eles não estavam naquele processo. No segundo processo. No segundo processo. E o segundo processo já foi uma outra ação, uma ação civil pública. Que esse que nós estamos tratando agora é exatamente a ação cautelar. Mas nessa ação civil pública, que ainda sequer chegou na Corte Estadual, no Tribunal de Justiça, encontra-se ainda na própria Justiça, no próprio juiz ACU, que é o Dr. Gustavo Souza Lima, ele colocou que um número de deputados, me parece que em torno de 9 deputados, deveriam, desde o dia 7 de julho de 2008, ser afastados, esse número ser afastado. Por consequência disso, como houve um sobrestamento de uma ação cautelar e já existia uma determinação do juiz Gustavo Souza Lima afastando, então não votam aqueles deputados. Ou seja, quem deverá permanecer são os 9 neófitos deputados. Então, isso significa dizer que, de forma alguma, por uma determinação judicial, a Assembleia pode convocar os deputados afastados. Deputado, você está com 2 companheiros aqui de luta, é o deputado José Maria e o Dino Filho. Exatamente. Vamos convidá-lo aqui para participar da nossa conversa? Dino, por favor, deputado, posso chamar de deputado vocês? Pode, sim, claro. Eu acho que pode. Pode? Então vamos sentar aqui. Vamos sentar aqui. Puxa uma cadeira aqui, Dino. Vem para cá, Dino. Vem para cá. Eu acho que pode, né? Vamos lá, vamos sentar aqui. Na verdade, ninguém é deputado, o cara está deputado, né? Como é que é? Ninguém é deputado. Deputado, o senhor se ausentou por quê? Venha para cá, pô. Imagina. Acabou. O senhor vai ser o